Bom dia. Bom dia. É um prazer, uma honra, né, estar aqui mediando esse bate-papo com um arquiteto que, né, é premiado, nomeado, renomeado, né, um arquiteto de destaque nacional. Então, assim, primeiro eu vou apresentar ele, né? Eu acho que nem precisaria apresentar, porque todo mundo já conhece, já stalkeou o seu perfil, né? Mas agora a gente tem aqui em corpo presente. O arquiteto Isai Weinfeld, né? Eu expliquei para o arquiteto que aqui no Sul ele se chama Weinfeld e não Weinfeld, porque o nosso W é V aqui, né? O pessoal que não é de Porto Alegre. Recado. Graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantém desde 1973 escritório de caráter multidisciplinar, voltado ao projeto de edificações, interiores, mobiliário, cenografia e até mesmo cinema. Parece que ele começou a carreira dele com cinema. Dentre os inúmeros trabalhos desenvolvidos, destacam-se hotéis, restaurantes, galerias de arte, lojas, centros culturais, residências particulares, edifícios comerciais, residenciais de uso misto, além de uma linha de móveis, desenhada para Geiger Hermann Miller, e tem diversos prêmios, ao longo de mais de 45 anos de carreira. Achei que era mais de 40. O prêmio Rino Leve, concedido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil em São Paulo, o prêmio da 6ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, entre outros. Retratado em inúmeros títulos no Brasil e no exterior, sua bibliografia inclui ainda publicações monográficas, escritas pelos jornalistas Daniel Pisa, Raul Barrenec e Sonques Moreno. Então, não é pouco, né? Por isso eu precisei de uma colinha, vocês me desculpem. E a ideia, né, eu ainda não permiti que a voz do arquiteto apareça aqui. A ideia é que a gente tenha realmente um bate-papo, né, bem à vontade para perguntar o que quiser. Ele está aqui para nós, para dividir a sua vida e obra com a gente. Então, eu já vou abrir para perguntas. A Amanda está por ali, com o microfone. Já vou abrir para perguntas para quem quiser disparar. Fiquem à vontade. Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Congresso e principalmente a presença de vocês, porque eu me lembro quando eu lancei o meu longa-metragem em 1987, e ele entrou em exibição no Cine Sesc de São Paulo, e eu nunca vou esquecer que tinha um domingo chuvoso numa cidade como São Paulo, e eu ficava na porta do cinema esperando para ver se vinha algum gato pingado assistir o filme. E saí de São Paulo, num domingo à noite, chovendo, ainda mais para comprar um ingresso para ver um trabalho de alguém. Eu só posso ter respeito pelas pessoas que fizeram isso, da mesma forma que eu tenho por vocês, por estarem hoje aqui. Muito obrigado. Eu vou começar disparando a primeira pergunta para quebrar gelo. Eu também queria dizer que pedir desculpas ao Congresso por eu não ter querido dar uma palestra. Primeiro que eu acho palestra um formato assim chatíssimo. Eu nunca gostei de assistir, e muito menos de dar. E eu acho que se vocês não ficarem muito constrangidos, esse é o melhor meio de tirar dúvidas e bater papo e conversar, do que ficar falando a respeito do meu trabalho e ficar mostrando o projeto assim, que não tem muito significado para mim. Além disso, eles haviam pedido para eu falar em alguma coisa, o tema eu acho que era equipamentos culturais. E eu nem sei o que é equipamento cultural. Eu projetei na minha vida, eu não sou especializado em nada, então não ia demorar uns 5 minutos para eu dar a palestra. Então, achei que bate-papo fosse melhor.
Muito bom. Espaço e democracia, né? Então, bom, eu vou perguntar o que me interessa mais saber, né? Eu estou muito curiosa sobre o seu projeto do Minha Casa Minha Vida, que agora já apareceu na mídia, está no ArcDaily, e que é muito diferente do cliente que você tem até então, e é um tipo de obra diferente, é outro tema, diria. É habitacional, mas é outro tema. Queria saber um pouquinho assim dessa história. Bom, o que aconteceu foi simplesmente que um rapaz, chama André Citron, que é um cara bacana, que tem uma incorporadora que trabalha com Minha Casa Minha Vida, ligou no escritório e perguntou, e quis marcar para mostrar o que ele estava querendo fazer, veio no escritório, eu gostei dele, era um projeto Minha Casa Minha Vida, eu falei, vamos embora, e pronto. As coisas são mais simples do que se imagina, né? Porque as pessoas costumam colocar você numa gaveta e acha que porque você faz uma coisa que é ligada ao luxo, então essa pessoa vai sempre fazer aquilo, né? Então é um pouco restrito demais a cabeça das pessoas ao imaginar que você só pode fazer isso, né? E luxo é um dos assuntos que eu tenho menos interesse na minha vida, né? Então, eu fiquei muito feliz por alguém ter furado o bloqueio, ter ligado, porque é só ligar, eu atendo e acabou, e estamos lá fazendo. Não precisa de muita coisa. No seu site, eu stalkeei também, né? Tem um texto muito bonito, que é da revista Vogue, que fala do que é o luxo, o que é arquitetura para ser feliz, alguma coisa assim, eu não lembro. E ali fala, realmente expressa a sua obra, né? O luxo é ser feliz com o que se tem, é ter em casa o que você gosta, é gostar do que você tem. Eu fico com um pouco de vergonha que essa frase se espalhou, eu sempre recebo no Instagram, nas redes sociais, e acho um pouco cafona essa frase que eu falei. Está lá no site, né? Agora já foi. A gente, às vezes, fala algumas bobagens na vida. Temos perguntas? Ali, olha, ó. Esperar no aeroporto Aqui. Desde agora para o meu voo vai ser um pouco chato para mim. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou ter que ficar lá esperando o voo. Ali já está. Oi. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Prazer participar aqui assistindo essa conversa. Eu vejo que tem muito estudante aqui, né? Desculpa, sou Fernando Espósito. E uma curiosidade também que acredito vários têm, que estão no começo da sua carreira, no começo do seu percurso, que quando a gente vê um arquiteto, uma arquiteta bem-sucedida, né? Parece que tudo foi bem ok, fácil, chegou lá, está brilhando no mercado com diferentes tipos de projetos. Mas algo que me chama muito a atenção sempre é como se encontra um pouco essa autenticidade dentro do processo criativo, do processo projetual na arquitetura, porque é complexo, né? Tem a ver com técnica, tem a ver com poética, tem a ver com histórias, com memória, com cultura, etc. E conhecendo o seu início, por exemplo, que foi com cinema, você colocou essa primeira história do cinema, acredito que também, de alguma forma, isso influencia essa autenticidade. Então, eu queria saber um pouco desses mistérios que tem o arquiteto, a arquiteta na sua própria construção desse processo criativo, dessa metodologia, alguém poderia chamar. Obrigado. Quando eu estava na faculdade, os professores falavam de forma geral, você, para ser um bom arquiteto, você tem que tomar café da manhã, arquitetura, almoçar arquitetura
e jantar arquitetura. E isso que eu via é exatamente o oposto do que eu acho que deve ser. A arquitetura, para mim, é só uma das coisas que me interessam na vida e não é nem a mais importante. Aliás, longe de ser a mais importante. Meu mundo, assim, de curiosidade, é muito amplo. E eu sempre bebi em outras fontes. Eu nunca fiz, eu não sou aquele... eu estava comentando há pouco com a Roberta, eu não sinto que eu me insiro assim em nenhum grupo e nenhuma escola, inclusive, de arquitetura aqui no Brasil, né? Eu sempre fui meio outsider, assim, marginal, por pensar, talvez, a arquitetura de uma outra forma, né? Então, as outras artes todas sempre foram muito importantes para eu fazer meu trabalho como arquiteto. O cinema, principalmente a música, o teatro, a dança, artes plásticas, sempre me influenciaram muito. Elas sempre estiveram presentes no meu trabalho de arquitetura. E a arquitetura também. Mas a arquitetura nunca foi uma religião para mim. Então, eu nunca fui, nesse sentido, tem essa coisa da comunidade, de você... Eu sempre achei meio cansativo encontrar com mais 2 ou 3 arquitetos que só falam sobre arquitetura, entende? Eu acho chato. Eu acho, como mesmo jeito que eu acho, tenho amigos em várias áreas, às vezes eu sento com 3 ou 4 atores que só falam de teatro, né? Acho chato, tenho vontade de ir para casa. Então, meu mundo sempre foi muito mais amplo, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E eu acho que o resultado do que eu faço é essa mistura de coisas que eu vou catar por tudo quanto é lado, vejo muito, assisto, ouço, leio, procuro aprender, e sai de alguma forma. A arquitetura é uma espécie de funil, que entram todas essas coisas, se misturam e saem, mas da mesma forma que poderiam sair outras coisas, porque eu fiz artes plásticas, fazia exposições de arte conceitual antes de fazer cursinho de arquitetura, depois fazia cinema, eu fiz várias outras coisas antes de fazer arquitetura ou durante. Fiz, ano passado, uma grande exposição de artes plásticas em São Paulo. Então, eu não estou interessado em ficar enquadrado dentro de uma caixinha, entende? Esse não sou eu. Então, não sei se isso aqui é um conselho, porque eu acho que não pode ser, cada um é cada um, mas a minha visão é bem mais ampla do que o mundo só da arquitetura, que, como diria a Rita Lee, numa das músicas, ela falava do apartamento dela, São Paulo, daqui de cima, é chatinho. Então, esse mundo, como qualquer um dos mundos, quando ele é muito fechado, vira uma coisa chata, né? Maçante. Desculpe, não sei se respondi, mas... Primeiramente, bom dia. Meu nome é Igor, vim de Salvador, vim longe. Sou professor universitário de uma universidade de lá. E é um prazer estar aqui, porque algumas semanas atrás, meio que um depoimento, e no final uma pergunta. Algumas semanas atrás, eu passei para os meus alunos, ateliê 1, os primeiros semestres da faculdade, então eles estão começando a entender o que é arquitetura, né? Acho que nem a gente que está já formado, acho que depois de uns 20 anos a gente começa a entender o que é arquitetura de fato. Mas eles estão rastejando ainda nesse mundo, e eu, como ateliê 1 lá é uma residência, eu pedi para eles pesquisarem arquitetos referenciais, né, com referência
dei alguns nomes e um deles era o seu. E muitos escolheram você para apresentar o painel que eu pedi para apresentar, painel criativo, né? Eu queria... E eu vi muito da sua história no cinema, realmente. E eu vi que a influência que o cinema traz nas suas obras, principalmente nas obras residenciais, os projetos residenciais, é muito forte, a influência é muito forte, principalmente quando você capta uma imagem de dentro de uma estrutura que é a que você faz, seja por um painel, seja por alguma coisa. Eu queria saber, na verdade, como que essa influência se dá nas suas edificações, a influência do cinema, na captação de imagens estáticas, né? Quando você está dentro da edificação e olha para uma janela e vê uma paisagem, o que aquilo pode te trazer, né? No caso, como que você consegue captar e trazer essas cenas, né, da vida real? Basicamente, acho que a pergunta é essa. Não sei se deu para entender. A pergunta deu para entender. A resposta eu não tenho a mínima ideia. A mínima ideia. É porque a gente tenta analisar os projetos e a gente consegue entender que, eu acho que, sem querer, acho que, como você está falando aí, essa influência está inserida nas suas obras. E aí você monta cenários que são criados assim. Não, eu agradeço que você tenha observado isso. Eu também acho, eu só não sei de onde vem, mas eu também acho, eu concordo com você. E a minha influência do cinema é brutal, não só porque eu fiz, mas porque, aos 14 anos, eu estudava num colégio em São Paulo e tinha um professor de português que foi um professor histórico em São Paulo, que deu aula para muita gente, foi muito importante para muita gente, porque ele sabia escrever muito bem, ensinou muita gente a escrever bem, mas adorava cinema. Então, ele, uma vez por mês, ele alugava um filme e trazia, mostrava para os alunos. E eu tinha 14 anos quando ele trouxe Morangos Silvestres, do Ingmar Bergman, para passar. E esse filme mudou minha vida radicalmente, mudou tudo. Então, Bergman foi talvez a maior influência que eu tive, assim, em geral. E começou com aquele clima do cinema dele, meio denso, muito conceitual, aqueles corredores dos filmes dele. Começou por aí, começou por causa da luz, por causa dos espaços. Então, isso que eu estava falando no começo, isso aqui vai acontecendo, você não sabe muito bem como, mas você sente que é isso que alimenta o seu trabalho que você está fazendo. E isso alimenta qualquer trabalho, porque eu hoje estou fazendo arquitetura, é um meio que eu escolhi para me expressar, mas, na realidade, fazer arquitetura, fazer cinema, fazer artes plásticas, fazer teatro, é tudo igual, não tem a mínima diferença. Inclusive, os processos são muito parecidos, né? E, principalmente com o cinema. Então, desde o roteiro que você escreve no cinema, ao croquis que você faz de uma obra, aí até o roteiro, né, e o anteprojeto. Depois você precisa... São duas profissões que você precisa de muita gente, uma equipe muito grande para fazer acontecer, tanto na arquitetura quanto no cinema. Então, entra o cenógrafo, entra o figurinista, como entra o comunicador visual, o paisagista, o arquiteto de interiores. Então, você vai juntando e depois você tem a obra, e a execução da obra, a filmagem. Os processos são... Depois você tem a finalização da obra, os acabamentos, a decoração, e você tem a edição, a sonorização no cinema. É idêntico.
eu que já fiz as duas coisas, sei que é exatamente a mesma coisa, e é exatamente a mesma coisa em todas as áreas. Eu voltei a estudar e estou fazendo a literatura à noite e estou percebendo que é um mundo que eu queria entrar e que estou vendo que é mais um mundo que é exatamente a mesma coisa. Então, essas coisas entram de alguma forma e estão saindo só agora através da arquitetura, mas poderiam ter saído de por qualquer outro tipo de profissão, que seria o resultado seria o mesmo. Obrigada. Tem uma pergunta. Bom dia, o meu nome é Maureen, eu sou arquiteta, já formada há 10 anos, e eu gostaria de saber como foi projetar o Instituto Ling e quais as influências que o senhor teve projetando ele. Olha, qualquer trabalho para se projetar que eu faça, eu tenho que tomar alguns cuidados que eu aprendi na vida. A primeira coisa que você vai chegar, se você vai fazer um trabalho de comunicação visual de um logo, né, que você vai fazer um logo e você entrega depois de 2 meses e está pronto, é um tipo de relação. A arquitetura é uma relação longa, né, porque a obra demora. Tem obras que demoram 3, 4, 5. Eu tenho obras que estão há 7 anos fazendo. Então, eu tenho que ter muito cuidado para não me encher o saco do cliente. É a primeira coisa. Então, eu tenho que ter uma empatia grande com quem. Por isso que eu demoro pessoalmente para pegar um projeto. Porque vai ser uma relação longa. E eu não quero me encher o saco. Entende? Eu quero ter o maior prazer em fazer o que eu faço e eu quero ter uma relação que eu tenha prazer e que eu dê prazer àquela pessoa que está me chamando. Então, a primeira coisa é ver se a gente quer namorar, né? Depois, o assunto, porque eu sou assim contra estilo de arquitetura, né? Contra você achar um jeito de fazer uma fórmula, porque isso não é fácil, você achar teu caminho, mas também depois que acha, boa parte dos arquitetos pegam essa fórmula e replicam pelo resto da vida, que eu acho maçante, acho chato, eu não sei fazer isso. Então, eu não sei e discordo de quem faz. Então, se já fiz uma coisa e já vi, demorou esses 3 anos, vamos supor, ter uma bobagem qualquer, fiz uma parede vermelha, né? E a parede vermelha, poxa, todo mundo falou que legal a parede vermelha, né? E aí eu pego o próximo e ponho uma parede vermelha, porque eu sei que todo mundo vai gostar. E aí eu vou demorar mais 3 anos, e quando acabar, vou ver mais uma parede vermelha. É para isso que eu estou aqui, entende? Não tem sentido para mim. Então, eu acho que deve se arriscar o tempo inteiro e esquecer, se você achou um jeito, esquecer e virar a mesa constantemente. Então, quando chega um trabalho, a primeira coisa que eu vejo é se é alguma coisa que eu realmente vou saber fazer, porque tem coisas que talvez eu não saiba fazer. Tem que ser honesto e falar, né, isso talvez não seja para mim. Se o trabalho se é alguma coisa que você acha que você tem condições de fazer, e você vai com a cara do cliente, e já é meio caminho andado. No caso do Instituto Ling, o que aconteceu foi que a família Ling, quando entrou em contato comigo, e me explicaram mais ou menos o que seria o Instituto, então, eles falaram assim, olha, vai ter um auditório.
E eu pensei comigo mesmo, bom, eu já projetei auditórios. Eles falaram, vai ter uma galeria de arte. Eu falei comigo mesmo, eu já fiz galerias de arte. Falou, vai ter um barzinho. Já fiz barzinho. Vai ter um restaurante, já fiz restaurante. Vai ter uma escola, já fiz escola. Isso estou dizendo porque, desde o começo da minha profissão, eu sinalizei que eu não queria me especializar em absolutamente nada. Não que eu seja multitalentoso, mas é tudo igual. Você aprende, o importante é o que está na tua cabeça e o jeito que você vê as coisas. Mas o resto é tudo igual. Eu estou me afastando, talvez, um pouquinho do que você estava falando, porque eu vou me lembrando de coisas que posso exemplificar melhor. Uma vez entrou um casal e queria que eu fizesse um cabeleireiro. E aí eu falei, só espero que eles não... Tem duas perguntas que eu odeio, que me fazem, eu estou tão feliz que ninguém me fez até agora. Uma é qual é o conceito do projeto. Se perguntar qual é o conceito do projeto, eu saio correndo daqui. E a segunda coisa é o que ele perguntou no dia. Mas você já fez cabeleireiro? Aí, realmente, na segunda pergunta, eu já me desanimei. Por quê? Porque não quer dizer nada se você fez ou não fez. Nada. Porque aprender a fazer um cabeleireiro, como você deita para lavar... Quer dizer, no meu caso, ainda não tem... Como você deita para lavar o cabelo, a inclinação da cadeira, isso você aprende em 2 minutos. Agora, o jeito de você fazer um lugar que vai tocar as pessoas, que vai funcionar direito, que vai mexer com isso você tem ou você não tem, isso não tem, você entende? Não é uma questão de aprender nos livros. E eu não fiz o cabeleireiro por essa razão, porque eu achei que eles não iam entender, entende? Não preciso dessa... E isso, eu estou dizendo porque isso eu sinalizei desde o início que eu gostaria de fazer de tudo, se eu tivesse oportunidade. E eu só pude ter segurança para projetar o Instituto Ling, porque tudo o que ele se compõe eu já tinha feito antes, justamente porque eu tinha tido essa oportunidade e tinha mostrado desde o início da profissão que eu poderia, que eu estava aberto, que eu não queria me especializar em casa, ou em prédio, ou em restaurante, ou em nada. Então, e essas coisas acontecem. Eu nunca teria feito um hotel, hoje estou fazendo o 10º hotel na vida, mas antigamente não tinha feito nenhum, e fiz o primeiro sem saber fazer nenhum, que foi o Fazano de São Paulo. E pronto, estou fazendo o 10º. Hoje em dia, outro dia, chegou alguém de fora do Brasil no meu escritório e falou, parece que você é o grande especialista em arquitetura de hotelaria aqui. Eu falei, é bobagem, entende? Porque eu já fiz muitos. Agora ele chega, depois de 10, e acha que eu sei fazer, entende? Mas eu não sabia, então você aprende, não... Então, foi isso que me deu a segurança, foi o prazer que eu tive, e ainda tenho, com a família, a visão deles de arquitetura, e o projeto, e Porto Alegre. Evidente que, ao fazer as coisas como qualquer outro projeto, o que faz com que ele se diferencie é o orçamento que tem, a proposta do cliente, o terreno, a luz, as condições da prefeitura, o teu momento de vida pessoal. É tudo isso junto que vai fazer com que saia um determinado produto. Se você mudar uma desses itens, muda o projeto, né? Se eu tivesse outra fase da minha vida, quando eu fiz o Instituto, se não fosse em Porto Alegre, se não fosse naquela esquina, se o sol nascesse diferente, se o orçamento fosse outro, tudo isso muda uma coisa, muda o resultado. Então, aquilo é o resultado daquele momento meu, com a família, com a cidade, com o orçamento que tinha, com a luz. Cada obra é o resultado do momento. Obrigado. Tem uma pergunta
ali no cantinho. Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Rosirene Maier, eu sou arquiteta e sou professora na Unicinos e também trabalho na Prefeitura de Porto Alegre com habitação de interesse social. A minha pergunta não é... Na verdade, são duas perguntas em uma, né? Eu queria saber, já que você ficou bem claro que são muitas as coisas que influenciam na sua obra, né, que não interessa só a arquitetura, né, que interessa a arte, que interessa, né? Então, como as pessoas que estão aqui vieram assim para conhecer, porque admiram a sua obra e vieram aqui para conhecer um pouquinho mais da sua obra, deve ter muito estudante aqui também, né? E eu acho que você falar um pouquinho sobre aquilo que você gosta, né, em arte, aquilo que você gosta em arquitetura, vai ajudar um pouco a compreender melhor a sua obra, né, e entender aquilo que eles veem na sua obra, aquilo que a gente gosta na sua obra, e, ao mesmo tempo, perguntar um pouquinho aquilo que você falou agora da empatia, né? Como é que foi fazer a habitação de interesse social criar essa empatia, né? Então, são duas perguntas, de certa forma, então, explicar um pouquinho das coisas que você gosta e essa questão da empatia. A segunda parte era da habitação social. Isso. Tá. Bom, do que eu gosto? Em arquitetura, vou começar por arquitetura. Já vou avisar que sou chato. Não tem problema? Tá. O que não gosta também é interessante. Se o que não gosta, se vocês tiverem umas 6 horas para eu ficar aqui, eu fico, não tem problema, vocês que sabem. Mas vai ser rápido, porque eu gosto de pouca coisa. Muito pouca coisa, inclusive. Bom, para chegar mais perto, entendi o que você está perguntando e acho totalmente correto. Vou tentar. O que eu faço como arquiteto é uma arquitetura mais simples, mais intuitiva, emocional, que não se encaixa em escolas de arquitetura ou em modelos, ou em fases, ou em modismos, e é uma arquitetura que fala mais baixo, né? Então, não é uma coisa que... não é cheguei, né? Então, daí você já pode tirar muito dos últimos anos da arquitetura, 20 anos, tudo que eu cheguei, eu abomino. Tudo que a obra ela é mais importante do que o que tem dentro, não é comigo. Eu tenho muita admiração, muito específica, que eu acho que são os grandes arquitetos hoje do mundo, e já há muito tempo, e, na minha opinião, estão muito além do restante, que é Herzog e de Meuron. E por uma ideia bastante clara, porque eu, humildemente, acho que não tenho nada a ver com eles, mas a gente vê a arquitetura de uma certa forma, eles se renovam a cada trabalho. Você não consegue ver uma marca como você vê, não preciso dar nomes, a gente sabe, de arquitetos, que você vê um trabalho, você viu todos aquilo que eu estava respondendo anteriormente sobre estilo. Então, porque ele faz respeitando aquele trabalho, ele dá uma resposta arquitetônica direta para aquele problema, ele tenta resolver aquele problema, e não tenta expor e se mostrar, se exibir mais do que o que ele tem que fazer. E gosto muito dos arquitetos japoneses, evidente, da Sejima, Nishizawa, mas o Herzog, assim como, por exemplo, se vocês lembram do trabalho do Stanley Kubrick, de cinema, é a mesma coisa. Ele
ele fez um filme, um romance, uma ficção científica, um filme de guerra, um filme... Cada filme era totalmente, tinha um gênero totalmente diferente do outro, é a mesma pessoa, a mesma obra, e tudo feito de uma forma absolutamente genial. Então, já partindo, porque arquitetura eu já acabei, tá? Agora já estou... Tá? Já foi. Esse assunto já foi. Então, agora, cinema, como eu falei, Bergman, meus ídolos, Bergman, Fellini, Jacques Tati, que é o autor do filme da minha vida, que chama-se Playtime, que é um filme que fala muito sobre arquitetura, inclusive. E, mais recentemente, a pessoa que eu anseio por chegar a um filme novo, e que é meu cineasta favorito hoje em dia, é Lars von Trier. Então, cinema é isso. O resto, quer dizer, artes plásticas, talvez a maior influência na minha vida seja a Mira Schendel, e só ela, quer dizer, tem muita gente que eu gosto, tem muito artista bom. Eu tive muita influência do Andy Warhol e do movimento pop nos Estados Unidos, através do trabalho dele, do cinema dele, né? Basquiat e tudo mais. Mas a Mira é tudo o que eu gostaria de fazer em arquitetura, é o que ela conseguiu fazer em artes plásticas. A música, que é a coisa mais importante na minha vida, aí eu vou levar dias para falar, mas só para ter uma ideia, eu acho que vai de meu compositor favorito. Eu vou, como tudo, eu vejo tudo, ouço tudo, então meu compositor favorito chama-se Gavin Bryars, que é um compositor de música clássica contemporânea, inglês, que era um ex-filósofo, e que eu tento acompanhá-lo pelo mundo, já ouvi várias vezes, mas, por outro lado, sou fanático pelo saudoso João Gilberto, Radiohead, que é uma grande influência na minha vida, bastante grande, inclusive, mas gosto muito do Kanye West, que eu acho absolutamente genial. Então, você vê que vai de A a Z. Gosto muito do Bob Wilson no teatro também, e adoro o nosso Felipe Hirsch aqui no Brasil. Faz um trabalho de teatro maravilhoso. Por aí. A segunda parte era sobre... Sobre habitação social. Sobre o que... A empatia com a sua relação de empatia com a habitação social. Olha, voltando a falar que eu fiquei muito contente quando isso aconteceu. E vou também te dar um exemplo anterior. Quando ficou pronto o restaurante Fasano, dentro do Hotel Fasano de São Paulo, que talvez ainda hoje seja considerado o restaurante mais elegante, o melhor restaurante, sempre ganha todos os concursos de gastronomia, e por ser muito elegante, por a comida ser maravilhosa e tal, não sei o quê. Quando nós inauguramos o restaurante, 2 semanas depois, eu recebi um telefonema no escritório e um pedido do McDonald's, para projetar um McDonald's. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, olha, isso é tudo que eu quero na minha vida, porque o que tem no meio dessas coisas eu não estou muito interessado. Eu me interesso pelos extremos. Então, o mais popular e o mais elegante é o que faz minha cabeça. Eu gosto de trufa branca e de torresmo. Então, o que está no meio eu não gosto muito. Isso se refere a tudo na vida. Então, esses extremos me atraem. Eu gosto do movimento punk e gosto da rainha da Inglaterra. Então, você vê que são coisas muito separadas. Então, por que eu gostei?
porque eles furaram o bloqueio de novo. Eles entenderam que alguém que pode fazer o lugar mais chique pode fazer o lugar mais popular. Então, entre o luxo e o popular, o que divide é essa linha muito tênue que divide a comédia do drama. É exatamente a mesma coisa. Que as pessoas não percebem muito isso. Mas aí eu não sou um arquiteto que badala, ou que vai dar festa, ou que nunca prospectei cliente nenhum. Então, por mais vontade que eu tenha, eu fico no meu escritório esperando o telefone tocar. Não tem outro jeito. Então, eu fiquei muito feliz com o telefonema, primeiro porque, de novo, a coisa da trufa e do torresmo. Esse mês, eu estou inaugurando meu primeiro projeto residencial em Nova York, ao lado do High Line. E o Minha Casa Minha Vida ao lado do Minhocão, de São Paulo. E o projeto de Nova York é um projeto muito requintado e tal, no meio onde estão todos os grandes arquitetos que estão fazendo coisas em Nova York, com muito orgulho, estou lá no meio. E, ao mesmo tempo, fazendo isso. Então, maior felicidade para mim não tenho, porque eu estou mostrando para mim mesmo que eu consigo fazer as duas coisas, e as duas coisas têm a mesma importância para mim. E, lógico que tem essa importância por fazer isso no meu país, mostrar que o espaço para pessoas que podem menos, tenho certeza que, se eles têm condições de morar, melhor moradia, com projetos melhores de arquitetura, eles não vão querer morar em outro lugar, porque todo mundo percebe quando você está num espaço que é melhor pensado. Então, ainda mais nessa fase da minha vida que eu estou tentando pegar menos coisas, o grosso do nosso trabalho hoje está fora do país, então eu viajo todos os meses, amanhã mesmo vou embora de novo, então parei um pouquinho de fazer coisas por aqui, porque já fiz bastante coisa, só faço assim se é realmente alguma coisa que me atraia bastante, e surgiu esse projeto que foi uma dádiva para mim, é uma coisa que eu tenho que agradecer, porque é uma oportunidade, ainda mais de fazer, gozado que depois, ontem e anteontem, por coincidência, estão surgindo coisas nessa área, porque as pessoas entenderam que eu estou aberto a fazer, que eu tenho vontade de colaborar, de ajudar, já fiz bastante coisa, está na hora de fazer outro tipo de coisa, e acho que estão percebendo e estão ligando para outros assuntos que são tão interessantes quanto, mas para esse tipo de uso, para esse tipo de população. Muito obrigada. Tem uma pergunta ali. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu sou a Claudiceia, de São Luís, Maranhão. Eu queria saber do senhor, assim, dentro da sua trajetória, o que você viu ou o que você percebe da importância da função social do arquiteto, né, dentro da sua obra, e, principalmente, como é que suas construções, seus projetos, o desenvolvimento dos seus projetos, os processos de desenvolvimento dos projetos se fazem em relação com a inserção urbana, conversam com o entorno. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Bom, eu acho o seguinte. Evidentemente que o arquiteto pode influenciar, através do seu trabalho, muita coisa. Eu só não acho que eu não vejo assim a minha profissão com essa arrogância. Eu acho que a arquitetura não muda nada, assim, absolutamente nada. Não vai mudar a sociedade, não vai fazer nada disso. Isso tudo eu acho que é bobagem. Sempre achei. Não é.
eu me incomodo muito, inclusive, muito, no meio arquitetônico, da arrogância de muitos profissionais achando que estão fazendo um trabalho muito importante. Eu, assim, desprezo, porque eu acho que eu faço assim um trabalho bastante sério, mas eu não levo o meu trabalho a sério. E isso é fundamental para mim, fundamental, né? Eu não acho que eu estou fazendo uma coisa importante, pode acabar, pode destruir tudo, não faço a mínima questão que preserve, nada. Não vejo nada, não vejo importância nenhuma no que eu faço. E boa parte acha que está fazendo uma coisa realmente teórica, muito importante para a história da arquitetura, está deixando uma obra muito importante. Eu vejo isso com muita... Isso me incomoda muito e vejo com muita arrogância, porque eles ainda acham que quem não faz dessa forma tem um trabalho menor. Quanto à cidade, quanto à colocação da obra na cidade, eu acho que também tem certas coisas que a gente, pelo menos deve ser a grande maioria daqui, todo mundo pensa da mesma forma, como as coisas deveriam ser, como as cidades deveriam ser. Me parece que é consenso, não vou falar nada muito especial, mas é evidente que é uma coisa que acontece pouco em São Paulo, que não há a mistura, porque a mistura é a única coisa que vale a pena, mistura de tudo, principalmente de gente, né? Então, não ter comércio no nível térreo, embaixo dos prédios. Em São Paulo não tem, por problemas de segurança, você anda nas ruas, só tem grades e grades, você não tem nenhum contato, é tudo... Você anda num bairro totalmente residencial, que não tem uma padaria, não tem graça, não tem vida, né? Se não for tudo misturado, né? Se você não usar a parte térrea para ter serviços e ter gente na rua, vira o que vira São Paulo, né? Em alguns lugares, não, evidentemente, onde tem isso, você vê que a diferença é muito grande. Da mesma forma que eu acho que deveria ter mais mistura, inclusive nas habitações, e não é só o número. Se você faz um prédio de apartamentos, né? Eu moro num prédio de apartamentos, com 8 apartamentos. Eu gosto muito dos meus vizinhos, mas, provavelmente, eles foram assistir Coringa, que eu também fui. Provavelmente, eles foram jantar, não sei aonde, que eu também fui, entende? É chato. Eu quero encontrar no prédio com pessoas que não têm a ver comigo, que têm outro nível social, que misture, né? Então, senão é maçante. E como a gente já deveria saber que todos somos iguais, né? Que ainda em 2019 ainda tem essa discussão, né? É isso que devia acontecer, essa mistura que devia estar o tempo inteiro facilitada pela arquitetura. Tem uma pergunta aqui. Primeiramente, bom dia, muito obrigado por estar aqui. Eu vou fazer 2 apontamentos e espero que desses 2 saia alguma pergunta que faça sentido, mas o primeiro é assim, queria concordar contigo assim, de que, até pedir desculpa, mas é muito chato quando a gente se reúne entre vários arquitetos para falar sobre arquitetura, porque a gente fica girando em torno sempre das mesmas coisas, né? Até a gente sabe que, inclusive, até tem um paralelo sobre isso, que 2 dos maiores músicos brasileiros, que é o Tom Jobim e o Chico Buarque, os 2 estudaram arquitetura e nenhum deles concluiu o curso, enquanto os 3 maiores arquitetos do movimento moderno, Le Corbusier, o Mies e o Frank Lloyd Wright, nenhum deles também concluiu
a escola de arquitetura. Então, eu acho que a gente precisa realmente conversar mais com pessoas diferentes e tal. E aí eu caio um pouco naquilo que tu falou sobre a visão do especialista, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia que tu passou na frente de uma obra, tu virou entendido do assunto. Tu olhou para dentro, tu é pesquisador. Tu entrou, tu é especialista. Então, acho que a gente acaba caindo nessa coisa, né? Se a gente faz um projeto, a gente tem experiência, se a gente faz 2, a gente é especialista. E queria que tu falasse um pouco sobre essa relação de querer ouvir as pessoas diferentes para fazer um projeto interessante, algo que seja diferente, e como essa visão de especialista às vezes atrapalha isso, né? Porque às vezes o cliente tem a percepção de que se tu fez 2, 3 projetos daquele tipo, o teu projeto vai ser igual porque tu sabe mais do que ele sobre aquilo, né? E começa essa coisa de tentar quebrar essa barreira para que tenha interação, para que saia algo novo, para que saia algo diferente, que tenha um pouco dos dois, ou um pouco de todo mundo que está envolvido dentro daquele processo. Deixa eu lembrar o que eu ia falar. É comum isso acontecer, né? E isso é outra coisa que frustra você receber o pedido de um cliente. Tem várias coisas que me deixam assim melindrado, né? Um é liberdade. Quando chega o cliente e fala: Isai, sou seu fã, faz o que você quiser. Eu já tento fugir o mais rápido possível daquele cliente, porque eu não vou conseguir, porque eu não acho que é por aí, porque a liberdade me restringe, criativamente falando. Eu preciso de limites. É bom que tenha limites para você poder projetar, como esses que eu falei agora. Então, é importante. Outra coisa que me irrita muito quando... Bom, eu já fico... Parece que eu fico muito irritado, mas não fico, não. Eu só estou falando aqui que eu fico, mas não fico. Boa parte dos arquitetos que falam assim: puxa, meu projeto era lindo, mas aí veio, sabe, né? Veio o cliente e acabou com o projeto, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Isso é o fim do mundo. Eu não admito que fale mal dos clientes, porque pelo menos na minha vida, o cliente sempre me ajudou. Tem nada, eu posso saber tecnicamente mais do que ele, mas a gente nunca pode esquecer que é ele que vai ficar lá dentro. Não é para você aproveitar a oportunidade de ter um chamado para fazer uma obra e falar: bom, esse é um mecenas, ele vai me financiar, vai financiar minha obra, e eu vou fazer aquela obra que vai ganhar todos os prêmios e vai não sei o quê. Não é para isso que ele te chama, né? Você tem que ter um pouco de humildade, né? Não é para você fazer a sua obra-prima. Isso tudo, se acontecer, o que não tem a mínima importância, nem prêmio, nem obra-prima, nem reconhecimento, aconteceu, mas é decorrência, nunca é a meta daquilo que você deve fazer. Então, ele está sempre, o cliente sempre mexe no meu projeto, sempre, e com muito prazer, e sempre melhora, sempre, mesmo não sabendo nada, porque eu estou fazendo para ele. Eu não vejo sentido. É ele que, quando então ele chega e fala: quero uma casa como a outra que você fez, que adorei, eu até posso, como eu já sei que eles não percebem muitas das vezes, eu vou em frente, mas nunca vai sair, porque tem uma coisa que eu acho que é fundamental na nossa profissão: educação e respeito. Então, vem uma pessoa, acha seu telefone, te liga, eu fico sentado esperando o telefone tocar, e pede alguma coisa. É do mesmo jeito que eu falei quando entrei aqui, que vocês agradecer que vocês vieram aqui. Tem que fazer assim, para o cara que achou meu telefone, me ligou e quer alguma coisa que eu faça. Não é incrível isso? Eu acho incrível. É um cara que vai financiar algum trabalho meu. Eu devo respeito, o cara vai morar lá. Você acha que eu vou fazer uma casa com a minha cara? Para eu falar: olha, que obra-prima, ganhar não sei o quê, e sair nas revistas, e
e alunos seguirem, isso é uma grande bobagem. Eu estou ali para tentar transformar aquela família em arquitetura, porque eles vão passar anos lá e eles têm que se sentir bem dentro daquele espaço. É só isso, é muito simples. Então, é simplesmente através da minha visão. Faz de conta que você quer o seu retrato pintado. Aí você fala assim, bom, eu vou chamar quero o meu retrato pintado de uma forma pop. Vou chamar o Warhol para pintar. Ou você quer de uma forma cubista, você vai chamar o Picasso, ou vai chamar o Dalí, surrealista. Depende de como você quer o teu retrato. Você vai ter alguém, então você escolhe o arquiteto dessa forma também. Você pesquisa, você vai vendo o trabalho e escolhe a pessoa, né, que tenha uma certa vamos dizer, criatividade ou que tenha algum talento para transformar a sua casa, ter a sua casa através dos olhos de um profissional de uma certa linha. Você pode ter neoclássico, você pode ter o que você quiser. Então, essas coisas me incomodam muito. Me incomoda isso e me incomoda também. Eu vou continuar falando das coisas que me incomodam. Os arquitetos sérios, entre aspas, que dizem que a arquitetura de interiores e decoração é uma coisa menor. Né? Não, isso aqui eu não faço. Isso aqui é outro lado que faz. Não é. Isso aqui não é. É um trabalho menor. Absolutamente não é um trabalho menor. É um trabalho tão importante quanto fazer arquitetura. Escolher um mobiliário, saber como o homem se movimenta na cama, o tamanho do criado mudo, como você desce, isso é fundamental. É importantíssimo. No começo, eu fiz pouco, eu só comecei a entrar no mercado imobiliário depois que eu achei o parceiro correto, que entendia aquilo que eu queria fazer. Mas, no começo, chegavam no escritório, vinham grandes incorporadoras e marcavam, e aí eles queriam que eu fizesse um prédio. Aí eu começava, era o primeiro contato, conversava e tal, ouvia, já era, naquela época, não fazer neoclássico já era um milagre se alguém pedisse alguma coisa assim. Já estava lá por isso, porque não queria uma coisa que traduzisse o nosso tempo. Aí falava assim, olha, se você não se incomodar, tem o lobby, deixar a gente fazer os interiores do lobby, porque é a área comum, né, do prédio. Se vocês não se importarem... a gente geralmente chama um decorador da moda, mas tudo bem, se você quiser fazer, podemos conversar. Aí eu falava assim, tem mais uma coisinha, tem o paisagismo, a gente não faz paisagismo aqui dentro, mas se eu puder indicar um paisagista que tem a mesma linha, que trabalha de acordo com o que a gente faz na arquitetura, então ele falou, bom, tudo bem, se quiser indicar o paisagista, a gente pode pensar e tal, não sei o quê. Eu falei o seguinte, vocês vão ter um folder, uma coisa de apresentação? Ele falou, vamos. Eu falei, olha, se eu puder indicar um escritório de comunicação visual que tem a ver, a gente não faz aqui, mas... Falou, não, nós já temos um e tal, e já ficou meio assim. Aí eu falava, tem mais uma última coisa. Eu que dou o nome do prédio, né? Porque senão ele chama edifício Champs-Élysées. Aí ele falou, bom, não, aí já não. Aí eles iam embora, porque era tanta exigência, e eles não entendiam que isso, sim, é o trabalho uníssono, quase que de um diretor de arte, de um cara que vai dar muito menos trabalho para o cliente, porque vai juntar todo mundo que tem uma mesma cara, fazendo um trabalho que vai ser muito mais forte do que você pegar, escolher um decorador aqui, um paisagista que não tem nada a ver com o arquiteto, o cara que faz a diagramação visual, o cara que escolhe o nome.
aos poucos, depois de muito tempo, que eu fui achar parceiros que entendem o trabalho, eu não chamo nem isso de arquitetura, né? Esse trabalho de fazer uma coisa tudo junto, com muito mais força. Não sei se respondi, mas... A gente tem uma pergunta ali naquele canto. Bom dia, meu nome é Cristiana, sou de São Luís, mas moro em Brasília, né? E em Brasília, todos os dias, quando eu estou passando pelo eixo monumental, eu olho pelo retrovisor, eu vejo o B-Hotel, de sua autoria, né? E confesso que fiquei surpresa quando soube que foi projetado por você, porque, para mim, é um pouco diferente da sua linguagem arquitetônica, né? Talvez pelo fato de, em Brasília, a arquitetura ser um pouco distante, dispersa uma da outra, os quadradões, na verdade, da escala da cidade, para mim, do carro, eles parecem menores, né, e um pouco mais confusos, assim. Então, quando você falou que a sua arquitetura é mais silenciosa, e dá para reconhecer isso das suas obras, mas do B-Hotel, do meu ponto de vista, ele saiu um pouco, foi meio que fora da curva dos outros, do ponto de vista da cidade, né? Então, como eu me relaciono muito com ele, todos os dias indo para casa e olhando para ele, eu gostaria de saber, entender melhor qual foi... como foi o desenvolvimento dele, qual foi a sua linha para chegar a essa solução arquitetônica. Por dentro, eu consegui ver claramente a sua linguagem, mas, por fora, me estranhei um pouco. Então, eu gostaria de entender melhor o B-Hotel. Primeiro que para de ver o hotel pelo espelho retrovisor, você vai bater o carro qualquer hora. Vai até lá, vê com calma, desce. Olha, eu não sei o que te responder, eu vou te explicar por quê. Primeiro que, como volume, é a regra da quadra. O prédio é exatamente idêntico a todos os prédios do setor hoteleiro que estão lá. Tem que ter o mesmo tamanho. Então, ele é igualzinho. Depois tem uma aba que sai, que eu jamais teria feito, que é exatamente igual à aba que está no prédio do lado, porque tem que ser assim. Então, as regras são muito fortes lá. É um prédio com janela, né? Quer dizer, tem muita janela porque tem 300 quartos, né? E eu, pessoalmente, não acho que é fora do que a gente faz, mas eu respeito sua opinião e acho bom ouvir isso, inclusive. Mas eu não vejo assim, não é uma coisa... Eu digo, dentro não tem nada que a gente tenha feito com aquela cara, pelas coisas que eu já falei antes, inclusive, os hotéis todos são bem diferentes um do outro, mas eu não sinto isso que você sentiu, mas eu vou tentar olhar com outros olhos para ver se eu consigo perceber isso. Eu acho que você falou que você não gostou? Ela não disse nem sim nem não, Isaí. Não, não disse isso. Eu disse que me Mas estranhou. não tem problema não gostar, me você estranhou. sabe, né? Não, de maneira nenhuma. Mas porque tem muita janela? Mas ele me quadra... estranhou do ponto, comparando com as outras suas obras. Com as minhas? Sim. Ah, bom, então é bom sinal. Sim. Tá ótimo. Não, então, obrigado. Como você disse que sempre gosta de se desafiar, enfim, dá para entender. Ah, bom. Obrigado. Né? Mas tá bom. Gostaria de entender exatamente isso, né? Se teve algum delineamento do cliente para aqueles volumes, ou você mesmo que reconheceu então, Brasília ali. É lógico, aquilo são as leis restritas da quadra, né? É um cliente que nunca tinha feito hotel, eu tinha feito uma casa para ele em Brasília há 20 anos atrás, é uma família tradicional de Brasília, muito ligada à arquitetura, e, de repente, eles tinham esse último terreno, lote hoteleiro, na quadra
de hotelaria lá de Brasília, era deles, e eles resolveram fazer um hotel sem bandeira nenhuma, totalmente loucura. E me chamaram para fazer, e foi uma delícia ter feito o hotel. E eu adoro o projeto, adoro o projeto e a família. Uma pergunta aqui. Aqui. Achei que você tivesse adormecido. Eu posso fazer pergunta também, né? Posso furar a fila um pouquinho? Dependendo da pergunta. Não, vou pegar leve. Mas a tua história, pelo que tu nos conta, de uma maneira muito agradável, muito próxima, parece que ela é mais de nãos do que de sims, né? E isso mostra uma verdade, algo que tu acredita, e não sei, eu não consigo lhe imaginar assinando um projeto daquele apartamento que todo mundo conhece, né, que a gente tem que quebrar a parede do terceiro quarto para ter uma sala onde a gente consegue ter estar e jantar. Então, assim, talvez esses teus nãos eles tenham criado uma cultura para a gente entender a relação complicada entre qualidade e mercado imobiliário, né? Porque hoje a gente começa a falar em arquitetura de autor, mas no mercado imobiliário. E a tua obra, há 10, 20 anos, junto à incorporadora, mostra isso, a qualidade aliada à incorporação imobiliária. Não, mas isso aconteceu porque surgiu uma pessoa na outra ponta. Porque eu não ia fazer, eu recebi, durante muitos anos, proposta do mercado imobiliário, mas, no começo, eram as coisas mais esdrúxulas possíveis, que eu não queria fazer, e é muito difícil você não pegar, que está começando, não pegar um trabalho para se manter dentro daquilo que você pensa. Todo mundo sabe como é difícil. E, aos poucos, com o trabalho aparecendo, surgiram outras grandes incorporadoras, mas que queriam pegar, não é que entendiam o meu trabalho, eles queriam pela grife, sei lá o nome que eles dão para isso. Eles queriam que assinasse um projeto e eu ia para os escritórios das incorporadoras e o dono, assim, abria meia dúzia de terrenos, chamava vários arquitetos da incorporadora lá, e abria a mesa e falava, olha, Isaí, escolhe o terreno que você quiser. Eu sabia que ele não tinha nada a ver comigo, né? Então, falei, bom, vamos... Não, pode escolher e a gente você faz um estudo. E eu sabia que não ia me dar bem, né? Então, eu falava para ele, olha, vamos com calma, eu não sou desse tipo, você quer casar e eu não sei nem se quero namorar com você. Então, você já queria assinar E eu acabei não fazendo e não fiz. Eu fiz só 3 prédios. O primeiro, um amigo, foi um primeiro projeto que eu fiz junto com o Márcio Kogan, de um amigo em comum, o Hector Babenco, cineasta falecido, que tinha um terreno e que queria fazer, que adorava arquitetura, e que a gente fez um prédio para ele. Depois, um outro incorporador, que também, junto com o Márcio, a gente fez uns 2 ou 3 prédios juntos, e aí teve um vácuo muito grande, até chegar o Otávio Zarvos, da Ideias Arvos, que tem uma cabeça ótima e que acredita em arquitetura, e que conhece, e que sabe o que é uma cidade, enfim, aquele parceiro que a gente... E a gente acho que já fiz 10 prédios com ele em São Paulo. Então, me dá sempre muito prazer em fazer. A gente tem perguntas, gurias? A gente pode fazer mais uma ainda. O voo do Isaías só às 3 da tarde, né? 3 da tarde.
Bom dia, meu nome é Isadora, eu curso o 6º semestre de arquitetura agora. E durante a minha trajetória assim, na academia ali da arquitetura, eu estudei muito senhor, enjoei do senhor bastante, com essa minha incrível professora aqui, a gente estudou tanto que deu para cansar. Mas hoje eu tenho o grande prazer de estar vendo o senhor pessoalmente, e eu queria perguntar qual foi o conceito. Brincadeira, não vou perguntar o conceito. Eu queria perguntar qual foi a tua grande realização como um profissional na arquitetura até hoje, o que te marcou, o que fez tu pensar, tá aí, valeu a pena ter dedicado esse tempo estudando arquitetura. Olha, não tem nenhuma, nada, sinceramente, não tem nada de especial. Eu realmente, eu e o time de arquitetos do escritório, que é incrível, que, evidentemente, sem eles não aconteceria de jeito nenhum, porque, para vocês terem uma ideia, eu nem desenho, eu não sei desenhar. Então, eu faço tudo com a equipe do escritório. E tudo que eu pego, já de muitos anos, eu pego, falando sem demagogia mesmo, como eu acho muito importante a gente procurar o nosso prazer no dia a dia, aquilo que eu expliquei antes, eu pego cada trabalho com muita garra, assim, entende? Como se fosse o primeiro, eu não estou cansado, quero fazer, quero trabalhar, e tenho muito prazer nisso. Então, eu tenho cada projeto que faço. Agora acabei de inaugurar meu primeiro teatro em São Paulo, me deu grande prazer em fazer. Não tem um trabalho importante assim que eu me lembre. É um conjunto de coisas. É o que estou fazendo, são os concursos que eu ganhei fora. Estou fazendo vários projetos. Estou fazendo um projeto muito grande no centro de Viena, que é um projeto da pista de patinação no gelo da cidade, mais um hotel de 500 quartos, mais um conjunto de esportes e mais, enfim, um projeto que foi uma competição com 25 escritórios do mundo inteiro, que eu ganhei há 6 anos atrás. Então, de lá para cá, é um projeto que tem me dado muita dor de cabeça, porque diferentemente do que nós temos aqui no Brasil, é um projeto bastante debatido na cidade durante muito tempo, e tem uma área que eu não gosto muito de atuar, mas eu tive que atuar, que é a parte política, e ainda mais numa cidade, num país estrangeiro, né, que tem um arquiteto brasileiro que ganhou um concurso na Áustria, que já é complicado. Então, eu tive que me relacionar com muita gente, prefeitura, governo, parlamento, os vizinhos, as salas de música, as salas de concerto de Viena, porque é tudo do lado. Então, isso tem me dado grande prazer, muita dor de cabeça, mas grande prazer. A gente tem participado de 3 ou 4 concursos que ganhamos fora e que estamos fazendo agora. Como eu falei, o trabalho, ultimamente, nos últimos anos, é mais fora do que aqui. Tem muita coisa nos Estados Unidos que estamos fazendo. Começou agora meu 2º edifício residencial em Nova York, que está em construção. Acho que é a primeira vez que um arquiteto brasileiro tem um edifício na cidade de Nova York, que a gente sabe, queira ou não queira, é o centro do planeta. Então, eu tenho muita honra. É muito difícil ter conseguido chegar até lá, ter conseguido pegar um projeto lá, ter conseguido que algum cliente confie,
te chame, te dê um trabalho num terreno importante, sendo um arquiteto de outro país não tão conhecido como os grandes nomes da arquitetura. Então, é difícil isso. Então, é um trabalho que tem várias coisas acontecendo, o restaurante mais importante da cidade de Nova York, que eu ganhei uma competição e que fiz agora há pouco também, um restaurante histórico. Estou fazendo mais um restaurante na cidade, mais residências, apartamentos. Então, tem mais obras lá do que nos Estados Unidos do que aqui hoje. E estamos fazendo mais coisas em Portugal, na Itália, e tudo me dá muito prazer, porque são coisas novas, são propostas novas, vou conhecer gente nova, vou resolver novos problemas, né? Mas o que eu tenho tentado o que eu tenho falado não são para coisas que eu já estou um pouco cansado de fazer e que eu gostaria de ter um estúdio menor e que se ocupasse de coisas que eu não tenha feito antes, de preferência, né? Então, que eu pudesse... Mas, para isso, eu dependo que me chamem para fazer. E, para isso, tem que ser... Outro dia, eu dei uma entrevista no Manhattan Connection, e aí eles perguntaram aquela pergunta fatídica que eu espero que vocês não façam: o que resta a fazer, o que você ainda sonha em fazer, o que você ainda gostaria de fazer? E tem uma resposta pronta que eu fiz há 200 anos, que eu fico repetindo, porque a pergunta é tão chata que tem que ter uma resposta chata, e que era, acho que, bordel, coisa parecida, né? Mas foi ótimo, porque depois o dono do bordel de Salvador, mais importante, me ligou. Eu comecei a entrar em contato com... Isso é fascinante. Então, eu tenho que espalhar por aí. Sério. Agora, eu já estou tirando um pouquinho... Não deu certo o bordel, ainda vai dar. Mas aí eles perguntaram, eu falei, não, chega de falar de bordel, eu falei funerária, que é outra coisa que me interessa fazer, né? Sexo e morte são temas incríveis, né? Então, eu estou mais por aí. Estou querendo... Se vocês souberem de alguém, vocês deem meu telefone, por favor. Bom, o tempo passou tão rápido. Eu quero agradecer imensamente ao arquiteto Isai por dividir esse olhar sensível, apaixonado da arquitetura, que não é só arquitetura, é um mundo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de novo e muito obrigado novamente. Obrigado.